Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Também alguns amigos do exterior que têm comentado no meu canal. Muito obrigado por vocês me darem essa atenção. Muito obrigado por tudo. Deus que abençoe a vocês. Deus que ilumine a vida de vocês, viu? Vocês são muito importantes para mim. Sem vocês e Deus, eu não poderia levar adiante o meu trabalho. E graças a vocês e graças a Deus, eu estou levando adiante o meu trabalho. Estou mostrando para as pessoas que a Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas e que estão ali para enganar as pessoas. Graças a vocês e a Deus, eu estou conseguindo mostrar às pessoas. E muitas pessoas têm entrado em contato comigo, através dos comentários, dizendo que acordou dessa seita depois que estão assistindo os meus vídeos. E eu fico muito feliz com isso, de saber que eu posso estar colaborando com alguém. Depois de eu ter ajudado a enganar tantas pessoas, também enganado, é claro, agora, graças a Deus, eu estou conseguindo alertar as pessoas, né? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Vejam vocês, as testemunhas de Jeová dizem que não são filhos de Deus. Bom, se eles não são filhos de Deus, aí agora eles vão ficar em maus lençóis, porque eu vou mostrar aqui alguns textos que não vão deixar eles muito bem, não. Por exemplo, segundo Romanos, capítulo 8, versículo 14, só os filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Veja que no livro de Romanos também, no capítulo 8, no versículo 13, diz que quem vive segundo o Espírito Santo, aliás, quem não vive segundo o Espírito Santo, vive segundo a carne. Então veja que as testemunhas de Jeová, elas vivem segundo a carne, porque elas não vivem segundo o Espírito Santo. Porque eles não são filhos de Deus, então eles não vivem segundo o Espírito Santo. Mas se vive, aqui diz assim, ó, mas se vive pelo Espírito, modifica os feitos do corpo e certamente viverá. Então veja que aquele que vive segundo o Espírito Santo, aquele que é filho de Deus, ele modifica os feitos do corpo e certamente ele viverá. Agora veja a testemunha de Jeová. Presta atenção num ponto muito interessante aqui, para vocês verem. Se vocês não são filhos de Deus, vocês não vivem segundo o Espírito Santo. E se vocês não vivem segundo o Espírito Santo, vocês vivem segundo a carne. E caminha para a morte. Agora veja. Como é que fica a esperança de vocês viver no paraíso terrestre? Agora me responda. Que paraíso é esse que vocês pregam? Quer dizer que você sai nas portas das pessoas, convidando as pessoas para ser amigo de Deus? Não é para ser filhos, não? É só o corpo governante que é filho de Deus? Será? Qual o texto bíblico que diz que filhos de Deus são apenas 144 mil? Me apresenta um texto que diz que são só 144 mil que são filhos de Deus. Me apresenta um. Meus irmãos, preste atenção no que a Bíblia mostra para nós. Filhos de Deus são todos aqueles que receberam o espírito de adoção por meio do sacrifício resgatador de Cristo. Isso está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 15 e parte B. Eu vou mostrar que, a exemplo de vocês, o corpo governante também não é filho de Deus. Porque não são só vocês, testemunha de Jeová, que não são filhos de Deus, não. A Bíblia deixa claro que o corpo governante também não é.
está dizendo que o corpo governante não é filho de Deus é a Bíblia. Eu não estou julgando ninguém. Eu vou considerar com vocês alguns textos que mostram que o corpo governante não é filho de Deus. Preste atenção, meus irmãos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Todos quantos creram no seu nome. Todos quantos creram no nome de Jesus. Agora, por que é que o corpo governante não é filho de Deus? Primeiro, porque eles não receberam Jesus como Salvador deles. E segundo, porque eles não creram no nome de Jesus. Por esse motivo, eles não são filhos de Deus. Mas eu vou apresentar outro motivo. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui Jesus disse assim, ó: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de mim, de Jesus. Sereis testemunha de mim, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que é que esse texto mostra que o corpo governante não é filho de Deus? É porque eles não receberam o Espírito Santo. Se eles tivessem recebido o Espírito Santo, eles davam testemunho de Jesus. E, no entanto, eles não fazem isso. Porque se eles fizessem, eles não seriam testemunhas de Jeová, e sim testemunhas de Jesus. Outra coisa, eles, o corpo governante, pregaria então o evangelho que os apóstolos pregavam. Se eles fossem filhos de Deus, eles pregariam o evangelho que os apóstolos pregavam. Alguém já viu algum texto onde mostra um apóstolo pregava um paraíso na terra? Qual apóstolo que pregou um paraíso na terra? Me apresenta um texto onde algum apóstolo pregou um paraíso na terra. Eu não conheço um. E olha que eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que, mesmo que um anjo do céu descesse aqui na terra e pregasse um evangelho diferente do que eles pregaram, do que os apóstolos pregaram, que fosse amaldiçoado. Né? Que fosse amaldiçoado. Então, portanto, o corpo governante prega um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que os apóstolos pregavam. Então, o evangelho que o corpo governante prega é um evangelho amaldiçoado. Não tem nada a ver com o evangelho que os apóstolos e que Jesus Cristo pregavam. Por isso, meus irmãos, eu posso dizer com toda certeza, não é só as testemunhas de Jeová que não são filhos de Deus, não. O corpo governante também não é, e é pior do que as testemunhas de Jeová. Porque o corpo governante tem mais conhecimento. Ele sabe